Estamos iniciando um novo trimestre. 3 meses de oportunidades para estudarmos mais um tema bíblico, para nos aprofundarmos no estudo da Bíblia Sagrada. Nesse trimestre, vamos estudar sobre o grande conflito, o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Esse conflito que tem feito com que a Terra seja um lugar de lutas, um lugar de batalhas, um lugar de tristezas. Ao longo da história, a humanidade tem sofrido conflitos de toda a ordem: guerras, batalhas, desentendimentos, perseguições, genocídios, injustiça. Isso é que tem caracterizado a história da humanidade. Vemos conflitos internacionais, nações em guerra. Ainda hoje, século XXI, nações em guerra. Guerra da Ucrânia, a guerra do Israel contra o Hamas. Mas ainda, irmãos, vemos conflitos econômicos que sempre existiram, conflitos econômicos entre o capital e o trabalho. A riqueza concentrada na mão de poucos e a pobreza generalizada com uma parcela enorme da população. Temos conflitos políticos, conflitos ideológicos, mas ainda conflitos sociais, agenda progressista de costumes, conflito entre aqueles que entendem que as coisas devem mudar. Por exemplo, hoje a gente vê a ideologia de gênero, que conflita frontalmente com a nossa visão bíblica. Vemos ainda o conflito de gerações, a luta de gerações entre os mais novos e os mais velhos. Conflitos familiares, desentendimento entre cônjuges, desentendimento entre pais e filhos, desentendimento entre irmãos. A Bíblia afirma, irmãos, que Deus criou todas as coisas boas. Lá em Gênesis 1:31, a gente vê o seguinte: e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Mas então, irmãos, aí agora nós temos um problema. Como é que o que Deus criou, que era tudo muito bom, quando ele criou era tudo muito bom, por que isso se tornou tão mal? Por que isso se tornou muito mal? Qual é a origem? Qual é o responsável pelo mal? Por que é que o mal transformou aquilo que era tudo muito bom nesta complicação que a gente vive hoje, neste problema que a gente vive hoje? Veja um parágrafo da nossa lição. Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que as coisas ruins acontecem a pessoas boas? Na lição dessa semana, estudaremos o longo conflito entre o bem e o mal. Partindo da rebelião de Lúcifer no céu, estudaremos a origem do mal e a longanimidade de Deus ao lidar com o problema do pecado. A origem do mal, irmãos, não é terrestre. A origem do mal é extraterrestre. Ela é cósmica. Esta luta entre o bem e o mal é uma luta cósmica e que nós a denominamos como o grande conflito cósmico entre o Senhor Jesus e Satanás. Veja o verso para memorizar da nossa lição. Apocalipse 12, versos 7 e 8. Então estourou a guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Veja, irmãos, esta guerra começou no céu. Nós vamos ainda detalhar ao longo dessa semana um pouco mais como que essa guerra surgiu no céu e quais foram os seus resultados no céu. Mas veja, irmãos, lá no céu, Jesus, Miguel e os anjos lutou contra Satanás, ou Lúcifer, dragão, ou diabo, e os seus anjos. Uma luta no céu, a primeira guerra do universo. Por que isso acontece, irmãos? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que ele não limitou o pensamento das pessoas, o pensamento dos anjos, o pensamento de Satanás, para que fosse sempre concordasse com ele e não se rebelasse? Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor é amor. E a relação que Deus quer ter com seus filhos é uma relação de amor. E aí você pode entender
Amor não é uma coisa obrigatória, ou melhor, alguma coisa que se obriga, alguma coisa que se decreta. Fala assim, você tem que amar fulano, você tem que amar tal pessoa, ou você tem que amar tal organização. Não, irmãos, amor é uma atitude de escolha. Veja o verso. Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com bondade te atraí. O verso não está dizendo assim, o Senhor nos atraiu por decreto, o Senhor nos atraiu pela força, o Senhor nos atraiu porque Ele é um déspota. Não, Ele diz assim, eu atraí vocês por amor. E Ele quer uma resposta de amor. E a resposta de amor só se dá se você escolhe amar. O amor desperta amor. Veja 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, irmãos, diante desta premissa de você escolher amar, é que o mal surgiu. E nós vamos ver isso amanhã. Veja só o texto da nossa lição para concluirmos o estudo de hoje. Negar o poder da escolha é destruir a capacidade de amar. E destruir a capacidade de amar é erradicar a possibilidade de ser feliz. Deus ganha a nossa lealdade por conta do seu amor. Ele lida com o grande conflito entre o bem e o mal, de tal forma que o pecado nunca mais vai surgir no universo. O propósito divino é demonstrar diante do universo que o Senhor sempre agiu visando o bem das suas criaturas. Olhar o mundo pelas lentes do amor divino, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, nos assegura de que o certo triunfará sobre o errado, e isso para sempre. Nós vivemos, irmãos, estamos imersos, a humanidade está imersa nesse conflito entre o bem e o mal. Mas veja, irmãos, o Senhor está administrando esse conflito. O Senhor está resolvendo esse conflito e nós vamos ver ainda também na lição dessa semana. Portanto, nós devemos estar confiantes, porque o Senhor que criou tudo muito bom vai restaurar isso que ficou muito mal para que seja novamente muito bom. Que Deus nos abençoe, irmãos, no estudo deste trimestre. Quando vamos estudar o desenvolvimento do plano de salvação, a história do povo de Deus ao longo das eras, do povo de Deus, daquele que vai ser salvo, daquele que tem sido salvo e vai ser salvo por ocasião da volta do Senhor Jesus. Vamos fazer um estudo feliz, um estudo profundo. Eu peço para vocês, despendam tempo. Eu sei, irmãos, é muito complicado, as pessoas não têm tempo, mas separe um tempo. Separe um tempo para verificar a lição da escola sabatina, para ler os textos bíblicos, meditar nos textos bíblicos e assim, irmãos, aprendermos sobre o grande conflito. Mas especialmente, irmãos, aprendemos que nesse grande conflito nós estamos do lado do Senhor Deus. Nós estamos do lado do Senhor Jesus Cristo. E este lado já é o vencedor. Portanto, devemos estar postados junto ao vencedor, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor coloca diante de nós um estudo da tua palavra, um estudo temático da tua palavra. Vamos estudar sobre o grande conflito, o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Queremos que nos abençoe para que possamos entender a origem desse conflito, como esse conflito tem se desenrolado e como esse conflito se apresenta na vida de cada um de nós. Nos abençoa para que possamos aprender na tua palavra, tudo necessário, tudo o que for necessário, para que possamos estar do teu lado, estar tranquilos do teu lado e dessa forma aguardarmos o desfecho final desse conflito, que vai se dar na volta do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, neste sentido, é o que te peço em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, então felicidades para todos neste estudo. Felicidades para todos neste trimestre. Que possamos aprender bastante. Eu sei que muitos estão recapitulando esse tema. Quem sabe recapitulando já pela segunda, terceira, 10ª vez. Mas nós podemos sempre aprender. Cada vez que abrimos a Bíblia, irmãos, podemos aprender novas maravilhas sobre o amor de Deus. Deus abençoe a todos.